Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira web conferência do site saudeocupacional.org. Meu nome é Pablo Bernardes, eu sou médico do trabalho e vou ser o moderador desta conferência, que abordará algumas questões bem interessantes relacionadas ao atestado ocupacional. Qual o tempo para entrega do atestado na empresa? Essa é uma das perguntas mais prevalentes e bem relevantes no meio ocupacional. Vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade, através da nossa página do Facebook, a página do Facebook do blog, cujo endereço é facebook.com/blog.saudeocupacional.org. Você pode ver aí no seu canto inferior da tela. É só curtir a página e fazer a sua pergunta. Bem, eu vou chamar o nosso palestrante, Dr. Marcos Henrique Mendanha. Ele é médico do trabalho pela ANANT, é especialista em medicina legal e perícia médica, advogado especialista em direito do trabalho, perito judicial, assistente técnico, coordenador do Centro Brasileiro de Pós-Graduações, o SEMBRAP, diretor da Clínica Asmetro, assessoria em segurança e medicina do trabalho, professor de cursos de pós-graduação em medicina do trabalho, perícias médicas e direito médico, e autor do livro Medicina do Trabalho e Perícias Médicas, Aspectos Práticos e Polêmicos. Boa noite, Dr. Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite, Dr. Pablo. Prazer ser moderado pelo senhor esta noite. Boa noite a todos. Conforme nós mostraremos a partir de agora, através do nosso slide, tema desta noite, o assunto vai ser qual o tempo para a entrega do atestado na empresa. Então, esse é a só nossa primeira experiência aqui no blog de webconferência. Então, eu já queria contar com todos aqueles que estão nos assistindo, no sentido de ter um pouquinho de paciência, caso haja alguma quebra de conexão, alguma dificuldade de visualizar toda esta palestra. O nosso tempo é até às 10 horas da noite. Gostaria que, especialmente agora, nesses primeiros minutos, onde muitas pessoas estão conseguindo o seu acesso no blog, que vocês comunicassem outras pessoas através de mensagens de WhatsApp, de mensagens por SMS, para aqueles que tenham o interesse nesse tema, sobre o prazo de entrega do atestado médico na empresa, possam também entrar no blog, no www.saudeocupacional.org. A nossa ideia é que haja o maior número de pessoas possível para que também possamos testar todo o nosso sistema de transmissão. O projeto do blog é que em 2015 nós possamos fazer vários eventos como esse, no sentido de levar informação de qualidade a todos aqueles que se interessam pelo tema saúde no trabalho, saúde e segurança no trabalho. Pois bem, iniciando aqui o nosso bate-papo, gostaria que vocês visualizassem os tópicos que abordaremos. Qual o tempo para entrega do atestado na empresa? Essa é a pergunta base para o nosso bate-papo. Em seguida, nós falaremos dos riscos de entregar o atestado após a sua vigência. E, fechando, nós falaremos também sobre uma pergunta muito recorrente. A empresa pode recusar os atestados médicos que chegam até ela? Então, nós teremos aí até às 10 horas da noite para fazer esse bate-papo. Esse tema, qual o tempo para a entrega do atestado na empresa, também será objeto do nosso Congresso Brasileiro de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas, que eu gostaria de convidar a todos para conhecer o site do Congresso, congressomedicina.com.br. É um congresso que vai acontecer em São Paulo na semana que vem, dias 14 e 15 de novembro. E esse tema que trataremos aqui hoje
estará também no Congresso. E eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente os palestrantes desse Congresso e os temas que serão tratados, aproveitando essa oportunidade, onde tem muitas pessoas entrando no site agora, já consigo ver os primeiros números de acesso, estou muito lisonjeado até com a repercussão desse nosso encontro esta noite. Então, aproveitando aqueles que ainda estão chegando em casa, se acomodando, falando rapidamente sobre o congresso que faremos na semana que vem. No dia 14 de novembro, 8 horas da manhã, especificamente 8h10, a conferência de abertura com o Dr. Flávio Gicovati, falando sobre a importância das opiniões contrárias em temas contraditórios, conflituosos, que é o grande mote desse congresso. É discutir ideias opostas sem verificar quem é o palestrante que está certo, quem é o palestrante que está errado. A ideia não é essa. Mesmo entre os grandes estudiosos sobre o tema, sobre os temas que serão abordados, existem conflitos de opiniões. E a ideia é ouvirmos a todos, respeitando cada um deles e, claro, extraindo aquilo que for de melhor. Segunda palestra, segunda mesa, será: empresas e seus médicos do trabalho podem exigir que os atestados trazidos pelos trabalhadores tenham CID, né? Serão debatidos pelos doutores Ayrton Marinho e pelo querido doutor juiz Otávio Amaral Calvé. Em seguida, assistente técnico não médico pode atuar em perícia médica, um tema bem conflituoso que gera grandes repercussões entre várias categorias profissionais. O tema será bem debatido pelo Dr. João Batista Opitz Neto e também pelo Dr. Jorge Luiz Souto Maior. Na sequência, o título da mesa parece ser até apelativo, mas a ideia foi trazer aquilo que há de mais prático para dentro de um congresso. Escorregou e caiu, já abre a CAT? Quando abri-la? Então o tema será discutido pelo Dr. Fabiano Coelho, que é um juiz aqui do TRT de Goiás, e pelo Dr. Lenz Alberto Alves Cabral, querido médico do trabalho, autor de livro lá de Uberlândia, que na sequência também fará uma sessão de autógrafos, lançando aí a 4ª edição da sua obra Abre a CAT, uma obra muito bem feita, muito bem estruturada. Na parte da tarde, nós iniciaremos os trabalhos sobre um caso prático. Para contestar o NETEP, preciso dos dados do prontuário do trabalhador. Posso usar sem autorização dele? É a questão ética que envolve essa situação. Será discutida pelo Dr. Ricardo Abdul, perito do INSS, e também pelo Dr. Rubens Sense Mota, que tem vasta experiência no assunto. Em seguida, mandado judicial determina que haja entrega do prontuário médico, mesmo sem autorização do trabalhador. Entregar ou não? Mais uma questão ética envolvida, né? Temos normativas do CFM sobre o assunto, temos normativas escritas especificamente em algumas leis sobre o assunto. Enfim, Dr. Fabiano Coelho de Souza vai falar mais uma vez sobre o tema, juntamente com o querido Dr. Marcos Vinícius Coutre, competente advogado, especialista em direito médico, lá da cidade de Ribeirão Preto. Depois, um caso prático. Trabalhador em altura sofreu crise convulsiva há 2 anos. Os critérios médicos do exame admissional devem ser os mesmos do exame demissional? Esse tema será muito bem discutido pelo meu querido Dr. Pablo, que está moderando a gente hoje, e também pelo Dr. Sérgio Augusto Machado de Carvalho e Silva, colega do grupo ESMIT, um grupo na internet que contempla, que abriga muitos estudiosos sobre o tema, e será uma grande oportunidade de encontro entre os participantes desse grupo lá no nosso congresso. No dia 15 de novembro, no sábado, a gente começa com uma sessão Como Eu Faço, de auxiliar de escritório a servente de pedreiro. Qual a melhor conduta numa crise hipertensiva detectada no exame admissional, periódico e demissional? Será abordado pelo Dr. Marco Aurélio de Almeida, da
que é de Ribeirão Preto, ele é médico do trabalho, ele é perito, ele é cardiologista, então vai falar desse tema com muita propriedade. Em seguida, quando considerar risco de acidente no PCMSO, no ASO, temas que serão muito bem discutidos também com o Dr. Celso Berilo, Cidade Cavalcante, de Brasília, e com o Dr. Jorge Luiz Ramos Teixeira, presidente da Fundacentro do Rio de Janeiro. Na sequência, caso prático, a perícia do INSS atrasou e o trabalhador já se diz curado. Posso aceitá-lo de volta ao trabalho? Essa pergunta comumente feita pelo pessoal do RH, pelos médicos do trabalho, e será muito bem debatido pela doutora Mara Aparecida Jimenez e também pelo Dr. Ricardo Abdul. Na sequência, a doutora Mara fará a sessão de autógrafos do seu livro que está sendo lançado agora pela editora LTR, Incapacidade Laboral e Benefício por Auxílio-Doença no INSS. Uma grande obra que já tem sido muito elogiada também. Na sequência, às 14 horas, já finalizando os trabalhos do Congresso, qual a regra dos atestados na empresa que atua? Tempo, modo, direcionamento, por onde passa, qual que é o fluxo, preservação de sigilo, etc. Atestados e relatórios de profissionais de saúde não médicos devem ser aceitos pela empresa? Esse tema será debatido pelo Dr. Otávio Augusto Camilo e por mim. Faremos um bate-papo sobre esse assunto. Na sequência, a hierarquia legal dos atestados fere a autonomia dos médicos? Se o INSS aferiu capacidade laboral, o médico do trabalho deve aceitar esse trabalhador de volta, mesmo achando que ele está inapto? Então vai ser discutido esse tema de grande relevância, que sempre gera muita discussão, com o Dr. Fernando Maciel, que é procurador, e com o Dr. Jairo Sérgio, também representando aí o grupo ESMIT. E por último, advogado pode ser acompanhante de uma perícia médica? Vai ser discutido pelo advogado Dr. Cedric e também pelo Dr. Jorge Rufino Ribastime, lá de Curitiba. Enfim, esse é o nosso convite para que vocês participem desse congresso, mais uma vez ratificando o site congressomedicina.com.br, já está nas últimas vagas, o evento é restrito a 550 participantes e fica aí o nosso convite para esses 2 grandes dias de debate. Tudo bem? Vamos começar propriamente essa palestra de hoje. Acho que agora já está todo mundo conectado, todo mundo que tinha que chegar já chegou e a gente começa com a seguinte pergunta: qual o tempo para entrega do atestado na empresa? Pois bem, respondendo de forma direta, no direito privado, e aqui me referindo às empresas, às empresas que estão no shopping center, aquela confecção, aquela construtora, todos os empregados regidos pela CLT inclui-se dentro desse âmbito que eu quero chamar aqui de direito privado como regra geral. Não há regulamentação específica sobre o tema. Dessa forma, torna-se imperativo para a preservação dos interesses tanto do empregado quanto do empregador que o próprio contrato de trabalho ou uma ordem de serviço ou um acordo coletivo sugira um prazo. Esse prazo comumente é de 48 a 72 horas. Portanto, ratificando, se você transita no direito privado, você não é da esfera pública, não há na nossa legislação um prazo específico para a entrega do atestado. A CLT foi omissa quanto ao tema. Já no direito público, alguns estatutos já se posicionam quanto ao tema. Por exemplo, a Lei Complementar número 63 de 2003, que é o Estatuto do Servidor Municipal de Florianópolis, coloca no seu artigo 44: o servidor ou pessoa que por ele responda encaminhará o atestado médico no prazo de até 48 horas da data em que se iniciou o afastamento do serviço por motivo de doença para obtenção do laudo da Junta Médica Oficial na forma regulamentar. O que nós percebemos então? O direito público, em alguns locais, já coloca muito bem definido o prazo para a entrega do atestado. O direito privado não falou nada. Já que não falou nada,
compete à empresa, então, para a preservação dos seus direitos e também dos empregados, estabelecer um prazo. Esse prazo razoável, nós sugerimos que seja de 48 a 72 horas. Mais do que isso, que esse prazo esteja veiculado, difundido, que essa informação seja acessível a todos os trabalhadores de forma indiscriminada. Essa regra não pode valer para um setor e não valer para outro, valer para um empregado e não valer para outro. Ela tem que ser indiscriminada, pulverizada. Aí você pode perguntar, mas qual que é a razão de estabelecer esse prazo? A razão é simples. Ainda hoje existem muitos empregados que acham, por exemplo, que se receber um atestado de 90 dias, ele pode voltar na empresa somente no 91º dia e entregar esse atestado. Esse é um equívoco que pode colocar o próprio trabalhador em risco. A empresa também tem os seus prejuízos e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Quais são os riscos de entregar o atestado após a sua vigência? Vamos lá. Primeiro risco, que eu vou chamar aqui de risco 1, e vou evocar o artigo 72 do Decreto 3.048 de 99. O auxílio-doença consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso 1 do caput do artigo 39. Esse inciso 1 do caput do artigo 39 apenas estabelece quantitativamente o valor do auxílio-doença, que apenas relembrando é de 91% do salário de benefício. E será devido, chamo atenção para o inciso 3, a contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade para todos os segurados. O que isso quer dizer? Traduzindo é o seguinte: a Lei 8.213 diz que os primeiros 15 dias de afastamento quem paga é a empresa e a partir de então quem paga é o INSS. No entanto, se o segurado espera mais do que 30 dias para buscar o seu benefício, o auxílio-doença será pago a ele apenas a partir do dia que ele entrar com o requerimento. Exemplificando, vamos imaginar que ele tem um atestado de 40 dias na mão. E ele, somente a partir do 41º dia que ele faz o requerimento no INSS. Quando ele fizer o requerimento, como já passou os primeiros 30 dias, já passaram os primeiros 30 dias, ele vai receber o auxílio-doença apenas a partir da data que ele entra com o requerimento. Quer dizer, entre o 30º dia e o 40º, ele vai ficar sem receber. Então, esse é o primeiro risco. Então, o próprio trabalhador, as próprias entidades representativas do trabalhador precisam entender o seguinte: estabelecer um prazo para que haja entrega do atestado na empresa visa o interesse do trabalhador também. Isso não significa tirar direito do trabalhador. Pelo contrário, caso ele demore demais a entregar esse atestado, a dar ciência dele à instituição previdenciária e à própria empresa, ele pode estar atraindo para si riscos e prejuízos. Risco 2. A súmula 32 do TST diz de forma expressa: presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não fazer. O que nós percebemos então? Vamos imaginar que o atestado seja de 90 dias. O empregado resolve entregá-lo apenas no 91º. Como já se passaram 30 dias, conforme a súmula 32 do TST, nós já podemos falar em abandono de emprego, que segundo o artigo 482 da CLT, é um motivo de justa causa de rescisão contratual. Ou seja, mais um bom motivo para que o empregado saiba o tempo que tem que entregar esse atestado. Resumindo, os riscos consistem em perder alguns dias de benefício pago pelo INSS e também incorrer num risco maior,
Abandono de emprego. Obviamente que a caracterização de abandono de emprego presume vários outros qualificativos que nós não iremos entrar agora, mas é só para enfatizar que há prejuízo para o trabalhador sobremaneira caso ele demore demais a entregar o atestado. Tá? Isso aí fica a dica, como é uma expressão habitualmente usada, especialmente para as entidades de trabalhadores, representativas dos trabalhadores. Não estabelecer esse prazo não significa que os trabalhadores estão tendo vantagem. Pelo contrário, eles podem estar tendo prejuízo caso não tenham esse prazo colocado de forma explícita. E a nossa sugestão, já que a CLT foi omissa, é que as empresas façam isso. Se for um acordo coletivo, melhor ainda, com a anuência de todos os atores envolvidos. E aqui mostramos já que os trabalhadores têm interesse, que o INSS tem interesse, uma vez que não tem interesse de tirar intencionalmente direito de ninguém, e também o trabalhador se resguarda de eventuais transtornos também. Então, nossa sugestão fica entre 48 e 72 horas e que isso fique colocado em instrumentos que sejam visíveis, que todos tenham o conhecimento dele. Ok? Beleza? Entrando em uma outra pauta, que apesar de não ser o título da nossa palestra, é também uma pauta que gera continuamente grandes repercussões. A empresa pode recusar os atestados que os trabalhadores levam até a empresa? Então, esse é um assunto que comumente gera discórdias absurdas e a gente vê muita gente enfurecida com esse tema e a gente vai falar um pouquinho dele. Primeira questão, por que a empresa poderia recusar algum atestado? Qual que seria o objetivo dessa empresa? Qual que seria a justificativa de uma empresa intencionalmente recusar um atestado? É o seguinte, a gente sabe que, pelo menos quer acreditar, que a maioria das pessoas são bem intencionadas, estão efetivamente buscando o seu lugar ao sol, trabalhando de forma honesta. Mas, infelizmente, existe uma porcentagem, quero crer, pequena de trabalhadores que podem querer usar de má fé. E um dos instrumentos para isso seria um atestado, às vezes falsificado, né? Na Praça da Sé, em São Paulo, a gente vê uma enormidade desse tipo de ocorrência. Então vamos imaginar a seguinte situação, é uma situação ilustrativa, obviamente. Segundo a Lei 8.213, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa para só então depois ser pago pelo INSS. Vamos imaginar a seguinte situação. O trabalhador esteve na empresa durante vamos imaginar que ele deu um atestado de 10 dias, ok? Trabalhou 7, e aí ele deu um novo atestado de 10 dias. Repetindo, atestado de 10 dias, trabalhou 7, atestado de 10 dias. A primeira pergunta que surge, esse trabalhador vai para o INSS? Qual que é a regra colocada no artigo 276 da Instrução Normativa número 45 de 2010? É o seguinte, no espaço de 60 dias, caso a somatória de atestados ultrapasse 15 dias, sendo pela mesma entidade clínica, aí sim esse trabalhador faz jus ao auxílio-doença. Tá certo? Então, esse caso específico, atestado de 10 dias, trabalhou 7, mais atestado de 10, vai para o INSS? A resposta é depende. Depende basicamente de qual a doença o afastou. Se for a mesma doença, é comum falar, se for o mesmo CID, aí sim, os atestados ultrapassaram 10 dias, 15 dias. Então, a partir do 16º, ele iria para o INSS. Ok? Deu um branco aqui, coisas do ao vivo, né? Então, veja bem,
aproveitando que já deu um branco para quebrar o gelo, eu tenho quantos minutos, por gentileza? Tenho meia hora, tenho 30 minutos ainda. Se você chegou agora, ainda dá tempo de você ligar para os seus amigos, mandar uma mensagem e pedirem para que eles vejam a nossa palestra aqui. Mais do que isso, enviar sua pergunta para o Facebook que está aparecendo aí no vídeo, facebook.com/blog.saudeocupacional.org. É só curtir, mandar a sua pergunta que a gente vai reservar um espaço no final para a gente bater um papo, fazer uma interatividade. E agradecendo aqui pelo elevado número de pessoas que estão nos assistindo agora, números atualizados, são mais de 1000 pessoas assistindo a gente agora, e a conexão espero que esteja boa aí para vocês, porque esse é um teste que nós estamos fazendo para que em 2015 possamos fazer isso com mais leveza, com mais frequência, trazendo outras pessoas para bater um papo com todos nós aqui e a gente aprender junto, tá? Muito obrigado aí, ó, audiência qualificada nesta quinta-feira à noite. Pois bem, voltando então à pergunta que nós paramos, é por que uma empresa negaria um atestado, né? Então, a gente chegou à seguinte conclusão: se num espaço de 60 dias houver um somatório maior do que 15 dias, mediante atestado, pela mesma entidade clínica, pela mesma doença, nesse caso, nós teríamos então um afastamento pelo INSS, certo? Vamos imaginar uma situação agora diferente. Ele trabalhou 10, atestado de 10, trabalhou 7, atestado de 10. Mas os atestados são de CIDs ou doenças completamente diferentes uma da outra. Ele vai para o INSS? Não vai. Porque o somatório de dias de afastamento devem ser pela mesma doença, preferencialmente o mesmo CID ou mesma entidade clínica, doenças correlacionadas, tá certo? Agora vamos imaginar uma situação muito improvável, mas possível. Imagine um sujeito que leve 36 atestados na empresa, cada um de 10 dias, todos de CIDs completamente diferentes um do outro. Olha só, 36 vezes 10, 360 dias, mas como não tem atestado maior do que 15 dias e os CIDs são completamente diferentes, esse sujeito então não teria direito ao benefício do INSS. E o que ele faria então? Ficaria um ano sem trabalhar e a empresa não poderia recusar esse atestado. Mas o legislador se preocupou com isso. E já faz tempo que ele se preocupa com isso. Então, a primeira resposta que eu tenho para dar para vocês é: a empresa pode negar um atestado? Por mais que hajam pessoas que vão ficar muito bravas com a minha resposta, ela pode. E nós vamos falar das questões legais que envolvem isso. Especialmente essa segunda questão. Onde está escrito, então, na lei, que a empresa pode recusar um atestado trazido por um de seus trabalhadores? Vamos lá. A Lei 8.213, lá no artigo 60, diz o seguinte: a empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. Resumindo, o que essa lei diz é o seguinte: se o afastamento for até 15 dias, quem vai definir se vai haver ou não é o serviço médico da empresa. Senhores, não é o RH. O RH não tem competência para olhar atestado e falar: isso eu vou aceitar, isso eu não vou aceitar. Não há competência técnica para isso, tá? O serviço médico, sim, esse pode confrontar o documento atestado com o exame clínico feito no trabalhador e falar: não, realmente há coerência, ou então não há coerência. Mas a Lei 605 de 49, essa é uma lei, apesar de antiga, segundo o TST, tem plena validade, nós falaremos isso já já. Ela diz o seguinte: gostaria que colocasse, por gentileza, o slide. Ótimo.
A doença será comprovada mediante atestado médico da instituição da Previdência Social a que estiver filiado o empregado. E na falta deste, e sucessivamente, de médico do Serviço Social do Comércio ou da Indústria, de médico da empresa ou por ela designado, de médico a serviço de representação federal, estadual, municipal, incumbido de assuntos de higiene ou saúde pública, ou não existindo estes na localidade em que trabalhar, de médico de sua escolha. Volta para mim um pouquinho, por gentileza. Essa Lei 605 de 49 nada mais faz do que hierarquizar as decisões médicas em 5. Primeiro lugar, o médico da Previdência. Segundo lugar, médico do SESC ou do SESI. Terceiro lugar, médico da empresa ou por ela designado. Aqui a gente está tratando do médico do trabalho. Quarto lugar, médico da saúde pública, contextualizando 1949 para hoje, seria o médico do SUS. E por último, médico que o próprio trabalhador escolher. Queria que vocês gravassem 3, que atualmente são muito comuns. O médico da Previdência, o médico do trabalho e o médico que o trabalhador escolher. Nessa ordem, então, o que a gente tem? Se o médico que o trabalhador escolher, um especialista, um ortopedista, um ginecologista, enfim, qualquer especialidade, der um atestado de 60 dias, o médico do trabalho, o médico da empresa, pode sim, mediante avaliação desse empregado, falar assim, olha, não vou conceder os 30 dias. Não vou conceder os 60, falei 60 dias? 30 dias. Não vou conceder os 30 dias, vou conceder apenas 15. Ele tem essa competência. Não há ilicitude, não há nenhuma afronta ética também. Nós veremos isso já já. De maneira análoga, quando o médico do trabalho dá um atestado de 120 dias e o médico do INSS fala assim, não vou conceder os 120 dias de benefício, vou conceder apenas 60. Não há nenhuma ilegalidade nisso, senhores. A legislação estabeleceu essa hierarquia e ela precisa ser respeitada. Ah, Marcos, mas eu não concordo com essa lei. Eu também não concordo com várias, inclusive com o do imposto de renda. Acho uma carga elevadíssima, mas não é por isso que a gente deixa de pagar. Tá? Então, assim, se é para mudar a lei, vamos para Brasília discutir. Mas enquanto ela for vigente, nós temos essa hierarquia. E aqui eu falei de situações onde o médico de posição hierárquica superior diminuiu o prazo do atestado. Mas nós não podemos ser injustos. Muitas vezes eles aumentam. Às vezes chegou um atestado de 30, mas o médico do trabalho fala, não, você não merece só 30, merece mais. Encaminhamos um paciente para o INSS sugerindo 60 dias de afastamento para que ele se recomponha e o médico do INSS concede um benefício, às vezes bem maior do que esses 60. Isso é bem possível. Não dá notícia, né? A notícia normalmente ela é colocada, o médico do INSS negou o benefício. Agora, a concessão de benefícios, que acontece em muito maior frequência, essa não vai para a imprensa, né? Infelizmente. Deveria ir também para mostrar o lado importante da carreira pericial. Se todo mundo tivesse falando verdade sempre, nem precisava de perito. Era só chegar lá e falar, estou doente, tantos dias para você. Mas, infelizmente, nós temos que separar joio do trigo. Os peritos do INSS exercem uma função importantíssima, porque, na verdade, defendem o dinheiro público. O INSS, falando a grosso modo, é um grande banco que acaba saindo dinheiro dele através dos benefícios. Nós precisamos cuidar do dinheiro público. E os peritos têm essa honrada função de separar aqueles que merecem um prazo menor de afastamento daqueles que apenas pleiteiam esse prazo sem fazer jus a eles. Tá? É sempre uma questão bem delicada, mas fica a reflexão. Né? A carreira médico-previdenciária é uma carreira muito importante no contexto previdenciário que nós estamos vivendo. A súmula 15 do TST, ela diz o seguinte, a justificação da ausência do empregado motivada por doença para a percepção do salário enfermidade e da remuneração do repouso semanal deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecidas em lei. Para aqueles que acham que a Lei 605 de 49 já está obsoleta, já está ultrapassada, e tem muita gente boa que acha,
pessoas que nós temos elevado respeito. O TST disse em 2003 que não, que essa ordem dos atestados estabelecida em lei deve sim ser observada. E a única vez que a nossa lei estabeleceu essa ordem foi em 49. O parecer número 10 de 2012 do Conselho Federal de Medicina diz: o médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique essa discordância após o devido exame médico do trabalhador, assumindo responsabilidade pelas consequências do ato. Esse parecer deixa muito claro que o médico do trabalho não deve ser apenas um homologador de atestado. A ideia é que o médico do trabalho possa sim, quando for o caso, discordar dos dias propostos para afastamento de um médico, de um atestado médico que o trabalhador trouxe. No entanto, essa discordância deve estar baseada no exame clínico do trabalhador e não apenas no documento, tá certo? Em sintonia com isso, tem o parecer do CRM de Minas, de 2009, que diz ao médico do trabalho, no exercício de suas atividades dentro do âmbito da empresa, é facultada a possibilidade de discordar de atestado médico apresentado pelo trabalhador, assim como estabelecer novo período de afastamento decorrente de sua avaliação médica, sempre assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Então, para resumir, a empresa pode recusar um atestado? Pode, desde que faça isso através do seu serviço médico. Ela não vai fazer pelo RH, pelo diretor que não tem conhecimento médico. E mais do que isso, qual que é a fundamentação legal disso? Especialmente, Lei 605 de 1949, que estabelece a hierarquia das decisões médicas. E para que fique claro, o médico perito do INSS, independente da sua especialidade, goza da prerrogativa de conceder ou não o benefício segundo o prazo que ele achar mais conveniente. Em segundo lugar, do médico, e em terceiro lugar, vamos falar desses três importantes atores nessa hierarquia: médico da Previdência, médico do trabalho e médico que o trabalhador escolher. Então, o que tem maior, goza de maior, que prevalece a sua decisão é o do INSS, ok? Eu gostaria de fechar essa primeira parte, mais uma vez, convidando todos vocês para participarem do nosso congresso, e tudo pode ser visualizado através do site congressomedicina.com.br, tá certo? Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência e a partir de agora a gente passa para um momento de interatividade, de perguntas com aqueles que estão nos assistindo. Dr. Pablo, tem alguma questão que foi levantada? Temos várias aqui e eu estou selecionando. Gostei muito de uma pergunta aqui que tem a ver com o que você, Dr. Marcos, estava falando. Quando é costume das empresas fazerem gráficos, estudos e relatórios dos acidentes de trabalho que acontecem lá, das doenças ocupacionais, dos atestados, do presenteísmo, do absenteísmo, né? E a Ludmila de São Paulo nos pergunta o seguinte, pergunta a você: como é possível que a empresa faça a gestão do absenteísmo a partir de atestados sem o CID? Pergunta super interessante, né, essa da Ludmila. A gente poderia até entrar na seara do CID, né, que é sempre uma questão bem comentada, se o atestado deve ou não deve ter CID, se as empresas podem exigir o CID ou não no atestado. Mas a pergunta da Ludmila é a seguinte: é possível fazer uma gestão de absenteísmo sem que os atestados tenham CID? Olha, apenas pelo que nós lemos, é possível. Por quê? Vamos imaginar que o trabalhador tenha levado um atestado do seu ortopedista, sem o CID. Ao passar pelo serviço de medicina do trabalho, o médico do trabalho poderá novamente avaliar esse trabalhador, até para concordar ou não com os dias que foram propostos. E essa avaliação
É uma avaliação médica. Mesmo que o atestado não tenha CID, essa avaliação médica pode trazer um CID. Ou seja, confrontar aquele documento de 60 dias, por exemplo, mas por que você pleiteia esses 60 dias? Deixa eu te avaliar. Então, ainda que aquele documento inicial não tenha o CID, a avaliação do médico do trabalho pode dar luz a esse CID. E através disso, pode-se sim fazer um controle, uma gestão do absenteísmo. Ah, Marcos, mas lá na minha empresa isso não dá para fazer, definitivamente. Nós temos muito poucos médicos do trabalho para uma quantidade imensa de trabalhadores. Então, fazer esse tipo de abordagem individual não dá. Bem, aí é uma outra questão que nós não vamos entrar no mérito agora.